Gil, acho que tá sem som. Podem me ouvir agora, pessoal? Estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Deu algum problema aqui, eu não sei o que aconteceu aqui, mas ele bloqueou o microfone aqui, eu não tinha visto. Pensei que estava tudo funcionando. Deixa eu voltar então aqui, tá? Então, o que eu estava falando para vocês aqui, ó, enquanto vocês estavam sem voz, né? O processo de liofilização é também conhecido com o nome de sublimação fracionada, né? Que é um processo que a gente utiliza para separar a componente de uma mistura por sublimação. Ou seja, mas para sublimar, pessoal, tem que estar no estado sólido, né? Então, o que que é comum a gente fazer? Por exemplo, imagina que você tem um alimento, né? Você tem um alimento e nesse alimento tem água presente nas células do alimento. Aí o que que você faz, né? Se você aquecer esse alimento, você consegue retirar a água, né? Por desidratação, é claro. Qualquer alimento que você aquece, você retira a água dele. Mas por compensação, você desnatura a proteína, degrada a enzima, você degrada vitaminas, né? Então tem muitos alimentos que quando são cozidos, por exemplo, né? Eles decompõem material, você perde boa parte dos nutrientes, né? Então, uma das formas de você conservar um alimento é retirar a água dele. Mas como retira a água sem aquecer? Aí que entra o processo de liofilização, né? O que seria esse processo? Esse processo seria, para você entender melhor, a gente usa aqui o diagrama de fases. O diagrama de fases, ele mostra para mim as condições em que cada substância se encontra, né, sob uma determinada pressão, uma determinada temperatura. Cada uma dessas áreas aí, ó, a área vermelha corresponde às condições que o material vai estar no estado sólido, né? A verde no estado líquido, essa rosinha aí no estado gasoso. Aqui, essa linha tracejada aí representa a pressão atmosférica. O ponto A seria um ponto que está dentro da área do estado sólido. O ponto B é um ponto que está, né, na fronteira entre o sólido e o líquido, ok? E o ponto C está dentro da área do líquido, o ponto D está na área entre a fronteira, né, líquido gasoso, e o E está dentro da área do gasoso. Chama atenção para os pontos B e D, que correspondem o quê? Ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição. Percebam que à medida que você vai aumentando a temperatura, você vai caminhando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Tudo bem? Como que é a liofilização? A liofilização consiste em um processo em que eu pego, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui um material que está líquido, imagina que o seu alimento, né? O alimento ele está sólido e dentro dele tem água líquida. O que que você faz com essa água que está lá dentro do alimento? Você resfria o alimento. Quando você resfriar o alimento, a água vai solidificar, ela vai vir tipo para cá, para o ponto A, ok? Depois que essa água solidificar, porque o alimento já é sólido, né? A fruta já é sólida. O que é líquido é a água que está lá dentro do alimento. Então você vem e resfria ela para a água vir para o ponto A.
Depois você vem e faz isso aqui, ó. Você, você descomprime, né? Você traz, né, esse alimento para uma câmara de vácuo, ou seja, um local onde a pressão é reduzida. Tá vendo que aqui eu estou descendo, ó, então estou diminuindo a pressão atmosférica sobre o material. Quando ele chegar num ponto, onde esse ponto G aqui, ó, ele é abaixo do ponto triplo. Então, se eu começar a aquecer novamente o meu material aqui, ó, o que, que vai acontecer? Ele vai passar para o estado gasoso, né, sem passar para o estado líquido. Ou seja, então, quando eu fizer esse trajetória aqui, ó, eu pego o alimento, resfrio o alimento, depois eu coloco ele numa câmara de vácuo e depois eu deixo ele aquecer naturalmente. À medida que ele vai aquecendo e que ele passar para essa área aqui, ó, à medida que for aumentando a temperatura natural dele, a água sublima, ou seja, a água que está no alimento passa do estado sólido para o estado gasoso diretamente, sem passar pelo estado líquido. Né? Consequentemente, o que eu estou fazendo? Eu estou separando a fase líquida da fase sólida por um processo que nós chamamos de liofilização ou sublimação fracionada. Tudo bem, pessoal? Tranquilo nisso aí? De boa? Alguma dúvida? Não? Bom, existem componentes... Deixa eu ver a pergunta aqui. De boas, ok. Existem componentes químicos que você vai separar eles, mas você não consegue separar nem por um processo físico, nem por um processo mecânico, que é o que acontece, por exemplo, com as misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. Quando você não consegue, por exemplo, eu tenho uma mistura de etanol e água, 96% etanol. Isso é uma mistura azeotrópica. Então, você não consegue separar os componentes mais, né? Nem por processos mecânicos, nem por processos físicos. Aí que entra os processos químicos de separação. Então, você tem processo físico, você tem processo mecânico e você tem processos químicos. Né? Lógico que quanto mais processo você usa, né, mais próximo da purificação o seu material vai estar. Então, vamos pensar um exemplo bom, que é a mistura azeotrópica formada por etanol, né, que tem 96%, e água, 4%, que são uma mistura azeotrópica, né? Ou seja, tem ponto de ebulição constante, né? Então, eles não podem ser separados por destilação. Se eles não podem ser separados por destilação, então eu tenho que fazer uma reação química para separar. O mais comum, pessoal, é adicionar óxido de cálcio ou cal virgem. Quando você pega o álcool 96 e adiciona óxido de cálcio, esse óxido de cálcio vai reagir com a água que está lá dentro e vai formar o hidróxido de cálcio, que é insolúvel ou pouquíssimo solúvel, né? Como ele vai formar um hidróxido que é pouquíssimo solúvel, você consegue retirar isso por filtração. Ou seja, o hidróxido de cálcio é pouquíssimo solúvel em etanol. Então, eu joguei cal virgem, a cal virgem reage com a água que está lá dentro e forma o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio vai continuar insolúvel e você retira ele por um processo de filtração. Isso é o que nós chamamos de processos químicos, ou seja, você usa uma substância que reage com a que está lá dentro, que você quer tirar, tornando-a insolúvel. Aí você usa os métodos físicos ou mecânicos para separar depois. Ok? Cloração, né? O que é a cloração também? A cloração, ela tem uma finalidade de quê? De tratar a água, eliminando totalmente bactérias, impurezas, né, que são prejudiciais à saúde. Porém, né, ela pode ser usada também para oxidar metais solúveis, tornando insolúveis, que foi aquilo que eu falei para vocês lá quando eu comecei a aula. Lembra que a gente adiciona cloro na água às vezes para oxidar metais? Tipo, por exemplo, aqui, ó, o ferro 2, em geral, ele é muito solúvel em água. Então, o que que acontece, né? Como ele é muito solúvel em água, né, mesmo sofrendo hidrólise, ele continua solúvel em água, se adiciona o cloro. Quando você adicionar o cloro, vai acontecer um processo de oxirredução. O ferro 2+ vai virar ferro 3+, o cloro vai virar cloreto, né? Aí esse ferro 3+, ele sofre hidrólise facilmente, então ele reage com a água, formando o hidróxido de ferro. Quando forma-se o hidróxido de ferro 3, ele é insolúvel, então precipita. Então, uma das formas de você
retirar, por exemplo, íons ferro presente numa água ou numa solução, eu quero eliminar os íons ferros. O que eu vou fazer? Olha, você vai lá e faz um processo químico. Como? Adiciona cloro, oxida o ferro a ferro 3+, ferro 3+, sofre hidrólise e vira hidróxido férrico, né? Consequentemente, ele precipita. Precipitou, você vai lá e faz uma filtração novamente, você consegue retirar esse componente. Tudo bem, pessoal? Entendeu isso aí? Dúvidas nessa parte? Perguntas? Dúvidas? Perguntas? Nada? De boa? Beleza, então aqui a gente está encerrando, né, a parte de separação de misturas, né? Nós já trabalhamos propriedades de matéria, já estamos trabalhando separação de misturas e agora a gente começa a área de atomística. Nesse semestre agora, né, pessoal, tá mais fácil também, né? A gente vai trabalhar todo o conteúdo de química geral. Creio que a gente consiga, né, trabalhar todo ele, que a gente está andando um processinho mais rápido. Se eles manterem 2 aulas toda quarta-feira para a gente consegue cumprir o conteúdo tranquilo, tá? Deixa eu só abrir meus slides aqui. Nós vamos falar agora sobre atomística, né? Foi uma matéria que eu falei também, quem estava no curso no semestre passado, eu acabei falando sobre isso aqui também. Até falei muito, né? Aprofundei nisso aqui. Mas agora vai ser bem mais light. Bom, dentro de atomística, pessoal, né? Atomística é o quê? Atomística é a parte da química que você estuda, né? Os modelos atômicos. Modelos atômicos, né? Eles são criados com a tentativa de explicar o funcionamento, o comportamento da matéria, né? Então, na realidade, os modelos, eles têm uma determinada finalidade. O que é a finalidade deles, né? Eles são criados para poder retratar o comportamento, ou retratar a natureza, ou permitir que a gente explique algum fenômeno a partir de um modelo e assim seja mais compreensível, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aí, eu tenho um modelo da molécula de DNA. Então quer dizer que a molécula de DNA é desse jeito? Não sei, né? A gente não consegue ver átomos, não consegue ver moléculas, mas é um modelo, né? E que a partir desse modelo a gente consegue explicar muito bem o comportamento, né? Da matéria, né, de acordo com as suas finalidades. Então, você consegue explicar o gene através disso, né? Você consegue explicar a síntese de proteína a partir disso, você consegue explicar vários fenômenos a partir do modelo do DNA, sendo essa molécula espiralada, né, formada por nucleotídeos, né, polimerizados e as suas bases nitrogenadas ligadas por ligação de hidrogênio. Ou seja, então isso é um modelo, né, e que retrata muito bem a natureza e que permite, né, uma descrição muito interessante dos fenômenos relacionados a ele. Bom, os modelos atômicos, né, eles foram formulados a partir de quê? De observações da natureza, na tentativa de explicar esses fenômenos, porém, eles são considerados verdades provisórias. O que quer dizer verdade provisória? Quer dizer que o modelo é agora sim, mas dependendo das outras observações, de pesquisas mais elaboradas, a gente consegue modificar esse modelo, levando a um nível de conhecimento melhor. Não é à toa que existem tantos modelos, né? Como o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr ou o modelo segundo a mecânica quântica, né? Que é o modelo atual. Então, a gente tem vários modelos atômicos e cada um deles surgiram com a tentativa de explicar algum fenômeno da natureza, né? O primeiro modelo, né, é o modelo de Dalton, né? Esse modelo de Dalton, ele surge ali no século XIX, né, por volta no início do século XIX, em 1803, né? Foi a primeira vez que ele mostrou isso, aí depois ele publicou isso num livro, né, na cidade de Manchester, né, na Inglaterra, né? Então a primeira vez que ele apresentou isso foi em 1803, porém ele foi publicado em 1808, tá? O que dizia essa ideia de Dalton? Dalton imaginava os átomos com um determinado formato, né? Para explicar, por exemplo, na época existiam algumas leis, né, que eram conhecidas, eram evidenciadas, mas não tinham muita explicação.
Que leis eram essas? Eram as leis ponderais, lei de Lavoisier, lei de Proust, a própria lei de Dalton, né? Então, Dalton formulou, né, alguns postulados para explicar o comportamento da matéria como um todo baseado nessas leis ponderais. O que dizia esses postulados? É muito comum você ver questões de vestibular aparecendo esses postulados, né? A ponto que você tem que gravá-los, né? Com a necessidade de justificá-los ou às vezes verificar se esses postulados são aceitos atualmente ou se não são aceitos, né? Como eu disse para vocês, faz parte de um modelo a qual são verdades provisórias. O primeiro postulado de Dalton diz que toda matéria, né, toda porção de matéria ela é formada por pequenos corpúsculos esféricos, né? Então ele tem 4 características importantes: esféricos, maciços, indestrutíveis e indivisíveis, né? Que eles chamaram isso de átomos, sendo que essa ideia de corpúsculos indivisíveis, indestrutíveis, não surgiu com Dalton. Dalton postulou, mas já é uma ideia grega. Tá? Essa ideia atomística, ela surge há 400 a 500 anos antes de Cristo, né? Com Leucipo e Demócrito, que são os fundadores do atomismo, né? Porém, eles não são cientistas, eles são gregos, pensadores gregos que imaginavam o comportamento da matéria e tentavam explicar ele a partir da razão. Agora, Dalton não. Dalton surge agora postulando a partir de experimentos, né? A partir de experimentos químicos. É lógico que Dalton não evidenciou a existência dos átomos. Dalton não foi lá e mostrou, oh, os átomos existem, são reais. Não, mas ele está usando um modelo para explicar o comportamento científico de reações químicas, ok? Então, Dalton propõe os átomos esféricos, maciços, indestrutíveis e indivisíveis, tá? Então, você vai ver essas esferas que eu coloco aí no slide aí, representa os átomos segundo a ideia de Dalton. O segundo postulado, Dalton propõe que todos os átomos de um determinado elemento eles vão ser idênticos. Idênticos em quê? Idênticos em massa, idênticos em volume, idênticos em suas propriedades como um todo, ou seja, como que ela reage, como que ela se combina, como que esses átomos se combinam para formar os compostos. Então, até então, né, pessoal, não existia a ideia de molécula. Só existia a ideia de átomo ou átomos misturados, que a gente chamava de átomo composto. Então, eles imaginavam que eles se combinavam, mas não tinham noção de molécula, tá? Então, aqui, ó, segundo o postulado, dizia que os átomos de um determinado elemento eram sempre idênticos, ou seja, né, todos os átomos de oxigênio tinham a mesma massa, todos os átomos de oxigênio tinham o mesmo volume, todos os átomos de oxigênio tinham a mesma reatividade, assim como os átomos de nitrogênio, assim como os átomos de hidrogênio entre si. Esse é o segundo postulado. Todos os átomos de um determinado elemento são idênticos, né? O terceiro postulado é o inverso. Átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades o quê? Diferentes, né? Então, se eu pegar o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio e o átomo de nitrogênio, eu vou perceber que as propriedades, da forma que o hidrogênio reage, é diferente que o oxigênio reage, que é diferente que o nitrogênio reage. Ou seja, né, eles têm propriedades diferentes, né? A massa do hidrogênio é uma, a massa do oxigênio é outra, do nitrogênio também é outra. O quarto postulado diz assim, ó, átomos de elementos diferentes se combinam em uma proporção fixa para originar um determinado composto químico. Lembra que eu falei para vocês que não existiam a ideia de molécula, tá? Eu vou colocar a molécula aqui só para ficar mais fácil da compreensão. Mas eles imaginavam o seguinte, o que era a água, né? A água para eles era uma combinação de hidrogênio e oxigênio. Como? Né? Até na época de Dalton, a água nem tinha essa proporção 2 hidrogênios para um oxigênio. Então, eles imaginavam o seguinte, todo material que tivesse proporção 1 hidrogênio para 1 oxigênio era água, né? Posteriormente, depois dos experimentos, né, de eletrólise da água, que foi verificar que, na realidade, a proporção não era 1 para 1, e sim 2 para 1, ou seja, 2 hidrogênios para cada um oxigênio. Porém, a ideia estava implementada, né? A ideia de que os átomos se combinam em uma proporção fixa para originar um determinado composto, isso é real. Por exemplo, se eu combinar 2 hidrogênios com um oxigênio, eu tenho a água. Se eu combinar 2 hidrogênios com 2 oxigênios, eu não tenho a água mais, eu tenho a água oxigenada.
Ou seja, então a proporção fixa determina cada tipo de substância, cada tipo de composto. Por exemplo, a amônia é uma combinação de 3 hidrogênios para um oxigênio, ok? Mudou a proporção, mudou o meu composto químico. O quinto postulado diz que durante as reações químicas, né, os átomos não são criados e também não são destruídos, né? O que que eles são? Eles só são rearranjados, né? Reorganizado em novas substâncias. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o enxofre, um átomo de enxofre e uma molécula de oxigênio, né? Lembrando, mais uma vez, na época não tinha noção de molécula, mas a questão é que aqui eu coloquei como molécula só para você entender o estado de reorganização. Então, o que que você tem aqui, ó? Você tem 2 átomos de oxigênio ligados e aqui um átomo de enxofre. Quando sofreu reação química, eu continuo tendo um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Ou seja, os átomos que eu tinha antes são os mesmos que eu tenho depois. Ou seja, numa reação química, o que acontece é um rearranjo atômico, a quebra de ligações e a formação de novas ligações químicas, tá? Essa ideia também, esse postulado de Dalton, não é original, tá? O próprio Galileu, ele já imaginava que as transformações químicas, o Galileu era um cara que era defensor, né, da ideia atomística. Então, ele imaginava que as reações químicas eram provenientes desses rearranjos atômicos. Então, o Dalton, né, ele surge lá 200 anos depois, se apoderando da ideia de Galileu. Então, esse postulado vem dessa ideia também, ok? E esse postulado aqui, pessoal, é o postulado que consegue explicar a lei da conservação das massas. Ou seja, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, diz que quando você faz uma reação química, né, não tem nada que é criado na realidade, só tem o que aliás, a massa, né, ela não é criada e nem destruída, ela é conservada. Se a massa não é criada e nem destruída, como explica isso? Aí o postulado de Dalton explica isso, né? Ele fala para mim o seguinte, que a massa se conserva porque os átomos que eu tenho antes são os mesmos átomos que eu tenho depois, né? Rearranjados. Sexto e último postulado, pessoal, diz assim, ó, átomos de um determinado elemento químico não pode se converter em átomos de outro elemento. Esse processo em que um átomo não pode se converter em outro, né? Quando um átomo de um elemento se transforma em outro, a gente chama isso de transmutação, né? Então, Dalton imaginava que os átomos não podiam se transmutar, ou seja, o carbono, por exemplo, não podia virar nitrogênio, né? Desses postulados que eu falei para vocês, quantos vocês acham que são aceitos até hoje? Né? Então, vamos voltar. Já que eu expliquei os postulados para vocês, então dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro postulado, que diz o seguinte, toda matéria é formada por átomos, e esses átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis, né? Você acha que o primeiro postulado é aceito até hoje? Sim ou não? Não. Não, né, pessoal? Por quê? Porque hoje nós temos conhecimentos mais modernos de que os átomos não são esferas, né? Esferas maciças. Então, esse postulado, baseado nos conhecimentos atuais, ele já caiu. Apesar da primeira parte dele, que ele fala assim, toda e qualquer porção de matéria é formada por átomos, né? Isso é verdade, que toda matéria é formada por átomos, mas não que os átomos sejam o quê? Maciços, indivisíveis, indestrutíveis, né? Esféricos. Então, os conhecimentos atuais nos dá a informação de que o átomo é formado por núcleo, né? E não por esferas mais desse formato. Segundo postulado, todos os átomos de um determinado elemento são idênticos, né? Isso aí também já caiu. Por que que já caiu, pessoal? Porque hoje nós temos átomos de um mesmo elemento que são diferentes. Por exemplo, né? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu só ligar minha caneta aqui, que eu desliguei ela aqui, só um instantinho. Tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, o próprio oxigênio que está aqui, ó, né? Todos os oxigênios que existem no planeta Terra, eles são iguais? São idênticos? Não são, né, pessoal? Existe, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é 16, existe o oxigênio 17, né? Existe o oxigênio 18, né? Então, por exemplo, aqui, ó, oxigênio, existe o oxigênio 16, que é o mais abundante, existe o oxigênio de massa 17,
existe o oxigênio de número de massa 18. Qual que é o nome que a gente dá para esses átomos do mesmo elemento químico, né? Que, porém, são diferentes entre si? Nós chamamos isso de isótopos. Ou seja, pessoal, a descoberta dos isótopos derrubou o segundo postulado de Dalton, né? A descoberta, por exemplo, do elétron já derruba o primeiro postulado de Dalton, né? Porque dizia que o átomo era indivisível. Aí, de repente, veio Thomson e descobre o elétron, que é uma subpartícula do átomo, né? Já derrubou o primeiro postulado. A descoberta dos isótopos já derruba o segundo, né? E o terceiro postulado, né? Desculpa, o terceiro não, calma aí. Deixa eu só colocar aqui. O terceiro postulado que diz o seguinte, olha, átomos de elementos diferentes possuem massa e propriedade diferente. Esse até hoje ele é verdade, tá? O terceiro postulado de Dalton até hoje é aceito como verdadeiro. Por quê? Porque realmente átomos de elementos diferentes têm massa, tanto massa como propriedades diferentes, tá? Pode existir átomos de elementos diferentes com a mesma massa? Pode. Mas o fato de poder existir não quer dizer que esse postulado não seja verdade, tá? Por exemplo, existem os isóbaros. Isóbaros são átomos de elementos diferentes que têm, né, o mesmo número de massa. Não derruba, tá? Tem uma pergunta aqui que pergunta o seguinte: alotropia, né? O fato de ter alótropos derruba algum postulado? Não. Por que não derruba nenhum postulado? Porque a alotropia está associado a substâncias. E aqui nós estamos falando de comportamento atômico, né? Então, o fato de existir uma substância, duas substâncias simples formadas pelo mesmo elemento, não derruba nenhum dos postulados, ok? O quarto postulado, que diz que os átomos de elementos diferentes se combinam em proporção fixa, isto é aceito até hoje, tá, pessoal? Se você mudar a proporção entre átomos em termos de combinação, você mudou a substância, tá? Mudou a combinação, mudou a substância química. Por exemplo, se você tem uma combinação de enxofre, igual essa daqui, ó, essa daqui, ó, é enxofre mais oxigênio formando dióxido de enxofre, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, enxofre mais oxigênio, forma o dióxido de enxofre. Se eu pegar enxofre mais oxigênio, né? Deixa eu colocar aqui, ó, 3 meios de oxigênio. Aí forma o trióxido de enxofre. Proporção, né? 1:2 forma o dióxido de enxofre. Proporção 1:1,5 forma já o trióxido de enxofre, né? Ou seja, né, pessoal, desculpa, né, aqui é para 3, né, 1,5 não, para 3, tá? 3 vezes 2, 6, 6 dividido por 2 dá 3. Proporção em átomos, no caso, né? 1:2 átomos forma SO2, 1:3 átomos formam SO3. Ou seja, se você mudar a proporção em que os átomos se combinam, você muda a sua substância química, ok? Você muda o seu composto, melhor dizendo. Então, por isso que esse modelo, esse postulado é aceito até hoje. O quinto postulado diz que as reações, né, nas reações os átomos não são criados nem destruídos, só rearranjados. Isso é aceito até hoje também. E o sexto postulado que diz que os átomos não se transmutam, esse já caiu. Por que esse postulado caiu, pessoal? Esse postulado caiu porque hoje a gente consegue transmutar. Existe a transmutação tanto natural, por exemplo, o carbono 14, ele se transmuta, né? Ou seja, ele emite partícula beta, né? E se transforma, por exemplo, no nitrogênio 14. Ou seja, isso é uma transmutação, ou seja, átomo do elemento carbono se transformou em átomo do elemento que? Nitrogênio. Então, a descoberta da radioatividade, né, é das ferramentas que derruba o sexto postulado de Dalton. Ou seja, né, 6 postulados, 3 caíram, 3 são aceitos até hoje. Tudo bem? Tranquilo? Então, a definição para Dalton, né, é que os átomos são esféricos, maciços, indestrutível, indivisível e imutáveis. Imutável quer dizer o quê? Que eles não se transmutam, um elemento não se transforma no outro. O modelo dele ficou muito conhecido como o nome de modelo bola de bilhar, ok?
A pergunta é o seguinte: o que que esse modelo explicava, né? Qual foi a finalidade desse modelo? Ele tinha a finalidade de explicar, primeiro, as leis ponderais, que era a lei da conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust, a lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton, a teoria cinética dos gases e a cinética das reações químicas. Ou seja, a teoria cinética dos gases, né, explica para você o seguinte: por que que quando você aumenta a pressão, o volume diminui, né? Ou seja, né, faz parte da teoria cinética dos gases. Por que que você aumenta a temperatura, né? O volume, se você dobrar a temperatura, dobra o volume, triplicar a temperatura, triplica o volume. Tudo isso faz parte da teoria cinética dos gases. Inclusive, né, a escala absoluta é baseada justamente na dilatação gasosa, né, pessoal? Escala absoluta, a escala Kelvin, é baseada na dilatação gasosa. Não é à toa que se você dobra a temperatura em Kelvin, dobra o volume. Você triplica a temperatura de um gás, triplica o volume, ok? Cinética das reações é aquela parte que estuda, né, as colisões, o fato que você aumenta a temperatura, aumenta a velocidade, diminui a temperatura, diminui a velocidade. Aquele modelo, né, de cinética é baseado no modelo de Dalton até hoje, né? Então, até hoje, a gente sabe que os átomos não têm essas características, mas nós não conseguimos outro modelo para explicar isso aí, ó. Então, toda vez que eu vou usar a teoria cinética dos gases, eu tenho que usar um modelo esférico. Toda vez que eu vou usar a cinética das reações químicas, ou seja, a velocidade que as reações acontecem, eu tenho que usar um modelo esférico. Tudo bem? O que, que o modelo de Dalton não conseguia explicar, né? Ele não conseguia explicar a natureza elétrica da matéria, né? Essa propriedade que a matéria tem de eletrizar, o modelo de Dalton não explicava. Aí surge o segundo modelo, proposto em 1897, a partir de experimentos, né, de descargas elétricas em tubos de raios catódicos. Esses experimentos foi realizado, né, inicialmente por um cara chamado Crookes, né, que foi o cara que desenvolveu o experimento, desenvolveu as ampolas, tanto é que eles eram chamados de tubos de Crookes ou ampolas de Crookes, né? Posteriormente, que eles passaram a ser chamados de tubo de raios catódicos. Ele foi também estudado também por um cara chamado Michael Faraday, né? Faraday foi um cara também que estudou as propriedades, né, das partículas, né, nesse tubo de raios com descargas elétricas, só porque tanto Crookes quanto o Faraday, eles não conseguiram ter sucesso nas pesquisas com esses tubos, porque na época deles não existia um processo muito preciso de evacuação. Eles não conseguiam tirar o ar que estava dentro, né, os gases que estavam dentro desse tubo com eficiência muito grande. Algo que o Thomson já conseguiu por causa do período que ele viveu, né? No período que ele viveu já era mais moderno, então os caras já tinham desenvolvido, né, essas bombas de sucção. Consequentemente, então o cara conseguiu produzir um vácuo, né, muito mais preciso do que na época de Crookes, na época de Michael Faraday, tá? Isso aqui é uma imagem, né, real de um tubo de raios catódicos de uma universidade aqui brasileira mesmo, tá? Isso aqui são os eletrodos dele, isso aqui é um tubo de vidro. Lá dentro, essa parte branca que você vê aqui, ó, é um papel fluorescente, tá? É um papel fluorescente. Até porque, pessoal, raios catódicos não é possível você ver a olho nu, né? Então, para você ver raios catódicos, você tem que usar um papel fluorescente para que onde ele passe, ele vai brilhar e você vê o movimento dele. Essa parte aqui, ó, em geral, se liga ele num polo negativo, que nós vamos chamar isso de cátodo. Esse lado de cá se liga no polo positivo, nós vamos chamar de ânodo, ok? Então, você vai ter um gerador, né, que vai gerar uma diferença de potencial. Em geral, eles usavam geradores de alta tensão, né, que produzia lá um potencial de 10.000 volts, né, uma diferença de potencial de 10.000 volts. Isso aqui é a imagem real, isso é um vídeo que eu gravei um trecho dele para vocês. Essa imagem que você vê aí, ó, são os raios catódicos atravessando o papel fluorescente. Tá vendo aí, ó? Esse brilho que você vê, e se não tivesse esse papel aí dentro, não era possível você ver os raios catódicos atravessando. Tudo bem?
Bom, o Thomson, né, ele estudou as características desses raios catódicos. Isso aqui é um outro tubo de raio catódico, isso aí na época de Thomson mesmo, ó, é um tubo bem antigão. Isso aqui, pessoal, é um gerador de alta tensão, tá? Um gerador de alta tensão. Você tem várias bobinas aí que geram tensões muito altas. Quando você liga esse gerador, por exemplo, ó, você vem aqui, ó, ligou a chave dele, o que que você vai observar? Você vai observar o seguinte: quando você faz um tubo de raios catódicos nesse formato, você não vê os raios catódicos, mas os raios catódicos, ao atravessar esse anteparo aqui e bater no vidro, pessoal, o vidro fica brilhoso, o vidro fica ali meio verde fluorescente, tudo bem? Aquilo ali é um brilho produzido pela colisão dos raios catódicos na tela, que é o que acontece, por exemplo, com aquelas telas de TV antiga, né? Aquelas TV de tubo de raios catódicos, ou seja, quando o raio catódico batia na tela do vidro da TV, né, brilhava. Só porque lá existia um tratamento químico para que pudesse brilhar em intensidades diferentes a ponto de formar as imagens. Mas seria mais ou menos essa ideia, esse princípio aí. Então, a primeira característica dos raios catódicos é que os raios catódicos se propagam em linha reta, né? Pois projetam sombra quando incide com o anteparo. Então, o Thomson, estudando os raios catódicos, percebeu essa característica, que eles caminham em linha reta. Outra característica dos raios catódicos é que os raios catódicos são partículas, né? Eles têm massa. Por exemplo, aí é um tubo de raios catódicos ligado, ó. Você tem, por exemplo, um lado negativo, um polo positivo, e os raios catódicos, ao colidir com o centro aqui, ó, com esse anteparozinho aí, faz ele girar. Pessoal, infelizmente nossa aula está acabando e não vou conseguir concluir esse momento, tá? Para não ficar algo muito vago aqui novamente, tá? Desculpa a gente ter que acabar assim, mas vou retornar, tá? Nessa posição, eu vou retornar falando sobre o tubo de raios catódicos, modelo de Thomson, Rutherford e Bohr na próxima aula. Beleza? Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo carinho de você estar aí, tá? A participação, mesmo aqui no bate-papo, participando, tá? Desculpa qualquer coisa, algum entrave que aconteceu aí, algum problema. Fiquem com Deus, tá? E um grande abraço. Tchau, tchau.